mais um dia de verso e prosa. Bom, ontem a gente estava conversando se os homens são mesmo de Marte e as mulheres são de Vênus. Será que essa é uma discussão que parou em 1930 ou então parou naquela série da Mônica Martelli? Ah, eu acho que não, né? Tem mais coisas para serem discutidas que aproximam essas duas épocas. A gente falou também de preconceito e, bom, Flávia, será que realmente 1930 está morto, enterrado e a nossa sociedade agora passou por uma revolução e está tudo diferente, está tudo melhor, está tudo pior? Os temas são tão outros. Era que fosse, né? A gente vê muita semelhança, inclusive identifica muitas pessoas que sofrem com alguns tipos de preconceito enquanto a gente lê. E o fato desse livro ser tão atual ainda se dá a necessidade que a gente tem da comunicação, de falar sobre, de tentar mitigar a importância do conhecimento, a forma do conhecimento ainda ser um poder, também é uma realidade nos dias de hoje. E a gente pode pensar em muitos acontecimentos ainda desse ano, um ano marcante, inclusive, para a história, né? Em função da pandemia, mas, claro, houve outros acontecimentos que são importantes e que nos fazem lembrar de que isso, infelizmente, tanto o preconceito, quanto o machismo, quanto essas outras ideias que são tão prejudiciais para a ideia de uma sociedade igualitária, né? Ainda são muito presentes. Eduardo, será que você consegue lembrar algum que seja mais impactante, mais marcante desse ano em relação a isso? Então, pessoal, eu acho muito importante essa reflexão, Flávia, e também pegando um pouco o gancho do que a Bárbara já inicia nessa conversa, sobre como que essas temáticas elas são tão atuais e como que nesse ano, né, de 2020, tão atípico, em função dessa pandemia, revela de forma tão escancarada como o preconceito constitui a nossa sociedade. E como certos grupos vão agora se manifestar, né? Buscar a dimensão da representatividade, da voz, aí, questionando o seu lugar dentro da sociedade. E a gente viu aí a questão do Vidas Negras Importam, né? O Black Lives Matter. Meu inglês é so good, I speak so well. Então, a questão dos Vidas Negras Importam revelou um pouco essa percepção que a questão do preconceito, do racismo, da discriminação não é uma exclusividade brasileira, né? Não é uma exclusividade dos Estados Unidos, isso está presente, disseminado em vários países, em vários grupos, e quão importante é a gente refletir e discutir sobre isso. Né? E o papel da juventude, que é muito importante, interessante, essa participação e essa voz, né, para mudar esses comportamentos, para mudar essa mentalidade. Né? Não apenas no âmbito racial, não apenas no âmbito do gênero, né? A gente vê uma juventude também rompendo com certos paradigmas de gênero, da questão da sexualidade, discutindo, se colocando aí, e também, se a gente for também assumir o plano de interesse de discussão nesses últimos dias, a questão do meio ambiente. E aí eu gostaria de saber um pouco qual que é a percepção que você tem, Bárbara, por exemplo, dessa juventude discutindo questões relacionadas à preservação ambiental, né? Bom, o Eduardo fala de meio ambiente e é claro que meio ambiente, sob o olhar infantil, nos remete atualmente a Greta Thunberg, aquela sueca que aos 15 anos, em 2018, começou a fazer um movimento em prol do meio ambiente. E a Greta teve voz, incomodou algumas pessoas, inspirou outras tantas, e ela foi levada a sério. Tanto que ela foi ouvida no Fórum Mundial Econômico, e a Greta, ela em 2018, 2020, ela nos remete também à figura da Scout, uma criança que, com o seu olhar, vê um problema contemporâneo dela, que era o problema do racismo, e narra para a gente de forma muito expressiva e muito singular.
Eu acredito que 1930 e 2020 possam ser aproximados também por essa temática, a necessidade de dar voz a outras pessoas, mesmo sendo crianças. E isso nos inspira, inclusive, quanto aos livros que serão lidos em outubro. Bom, esses livros que nós lemos agora, O Sol é para Todos, Um Caminho para a Liberdade, eles são um convite, a meu ver, para que a gente possa dar voz a todo mundo, sim. Então, e dar voz respeitando, porque o Éticos, ele respeitava a opinião da Scout. E o Éticos, ele também buscava fazer aquilo que é o certo. Raquel, ainda hoje, será que a gente consegue identificar pessoas tentando fazer aquilo que é o certo? Então, Bárbara, essa é uma ótima pergunta, porque nos últimos dias nós vimos uma empresa de grande porte, que foi a Magazine Luiza, propondo a contratar só pessoas negras. E aí veio a questão se isso seria uma reparação histórica ou se seria um preconceito reverso. Claro, pessoal, que para falar de preconceito, de falar de racismo, primeiro a gente tem que entender o lugar de fala, né? E as dores de todas essas pessoas. E sim, por que não? Quantas vezes a gente viu que em determinadas situações e mesmas condições a gente vê, às vezes, em 2020, esse preconceito velado, esse favorecimento. E quem sabe esse tipo de situação, esse tipo de mudança, a gente não consiga oportunizar uma maior igualdade, não é isso? A busca, todo mundo tem direito de ser tratado da mesma forma. E para isso, pessoal, é extremamente importante a gente entender as dores de cada um. E principalmente o lugar de fala. A gente só consegue entender de racismo, a gente só consegue entender de preconceito se a gente entender qual é o lugar de fala. E isso fica uma questão de uma reflexão, né? Eu acho que isso é o que a gente pode passar. Os livros mostram um pouquinho do preconceito, infelizmente, que a gente vivencia ainda em 2020, esse preconceito, esse racismo estrutural, mas que existe uma boa vontade, algumas mudanças acontecendo, e isso é extremamente positivo para a gente, a cada dia, ter uma sociedade mais igual, né? Com os mesmos direitos, com as mesmas garantias. E, né, gente, esse foi o nosso vídeo para a gente tratar sobre essa temática, que é extremamente importante, que no ano de 2020, né, foi marcado por reflexão, foi marcado por movimentos, né? Vidas negras importam, sim. E não deixe, né, gente, de seguir no nosso Instagram e se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Dê uma curtida e faça seu comentário, né? Onde você ainda vê o preconceito e quais são, né, essas novas atitudes que podemos realizar para barrar, né, qualquer forma de desigualdade, né? Então, ficamos por aqui. Até mais!